pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre a minha intolerância à lactose. Eu sei que esse é um assunto que tá ali meio diferente de todos os assuntos que eu venho trazendo aqui pra vocês nas últimas semanas, mas eu acho que serve como um alerta, como um conselho, enfim, pra vocês tomarem cuidado com os sintomas que vocês sentem, né? Que às vezes você pode achar que é facilmente confundido com outro tipo de sintoma, com outro tipo de doença, enfim. Mas eu vim falar como uma pessoa que realmente teve os sintomas, eu não vou falar, né, nem dar nenhuma dica, nenhuma informação profissional sobre isso, eu vim realmente falar, contar a minha experiência e que talvez vocês, sei lá, compartilhem com seus amigos que estejam sentindo os mesmos sintomas ou que procurem um médico o quanto antes para você poder também ser diagnosticado. E antes de começar, já que eu tô falando como uma pessoa que teve os sintomas, como eu já disse, eu vou deixar aqui no box de informações 2 vídeos de 2 profissionais que falam muito bem sobre esse assunto. Então, se você tiver qualquer dúvida profissional e você não tiver procurado um médico ainda, vale a pena assistir esse vídeo para você ver os sintomas, os exames, enfim, qualquer dúvida que você tenha. Esses 2 profissionais respondem assim, sanaram todas as minhas dúvidas, as dúvidas que eu tinha em relação à intolerância, tá bom? Incluindo o meu médico também, mas esses dois, eles realmente são bons, assim. Antes de eu ir ao médico, eu realmente assisti esses vídeos e foi uma coisa que mudou a minha visão. A primeira vez que eu senti, né, que eu tive o primeiro sintoma de intolerância, eu realmente não sabia, eu nem desconfiava que poderia ser isso. Eu lembro exatamente o dia que eu tava numa churrascaria brasileira e eu tinha tomado meu café da manhã, né, ali eu lembro que eu tinha comido bastante pão de queijo, fazia pãozinhos de queijo, pãezinhos de queijo, e eu tinha tomado meu café da manhã com café, leite e tal, e fui nessa churrascaria na hora do almoço, a gente foi comemorar um aniversário, enfim, comemoramos ali, e logo em seguida nós fomos ao shopping. Quando chegamos lá, eu comecei a sentir um desconforto abdominal muito grande. Pensei que fosse porque eu estava com uma calça. Eu lembro que na época eu estava com a calça super apertada. Eu estava acima do peso e essa calça estava apertada e eu lembro que eu estava com um cinto também que estava meio apertando ali. E eu falei, bom, é gases, né? Com certeza é gases. Eu acabei de comer carne ali com refrigerante, enfim, e deu um revertério aqui no meu estômago. E aí eu fui ao banheiro. Cheguei lá, gente, eu não lembro como eu cheguei no banheiro. O caminho entre a loja que eu estava e o banheiro foi o mais dolorido possível. Eu comecei a passar muito mal. E me dava uma falta de ar muito grande. As vezes que eu senti essa dor foram da mesma maneira, foram incômodos, na verdade. Ela começa bem no centro da barriga, como se fosse dar uma azia. Sabe quando você dá uma azia? Mas não é azia, não é gastrite, não era gastrite, porque eu não sentia azia. Exatamente por isso. Eu sentia como se começasse um desconforto muito grande, assim, como se fosse me dar gases, minha barriga inchava, ficava enorme, gigante, assim, de uma hora pra outra, como se eu tivesse engolido, sei lá, um balão inteiro de gás hélio e a dor começava a subir. Era muito forte, começava a subir no peito, dor de gases mesmo, assim, aquela dor que vai, que sobe aqui no peito, assim. E eu ficava, meu Deus, eu vou morrer de gases, eu tô muito nova pra morrer de gases. Gente, é desesperador, sério, desesperador. Consegui, essa primeira vez a gente conseguiu controlar, depois de uns 20 minutos que eu tava ali sentindo essa dor, passou do nada. E depois disso eu senti essa dor mais umas 2 a 3 vezes antes de eu retornar pro Brasil. Quando eu retornei pro Brasil, eu fiquei um bom tempo sem sentir. Eu nem lembrava que eu sentia essa dor. Achei que fosse gases que tivesse acontecido ali momentaneamente, né, em diferentes dias e tal, mas que fosse só isso, ok, passou. Até que no final de março eu tava fazendo acompanhamento com a nutricionista quando eu cheguei aqui, enfim. E aí, um belíssimo dia eu saí da dieta e jantei à noite. Comi, eu não tinha mais o hábito de jantar depois das 6 da tarde, eu não tinha mais, eu perdi esse hábito. Jantei, acabei indo dormir cedo e tal, assim, umas 9, 10 horas.
E quando foi mais ou menos meia-noite, eu comecei a sentir de novo a mesma dor, essa dor que eu descrevi pra vocês. Foi uma dor tão forte, mas dessa vez ela veio tão forte, mas tão forte, que eu acabei indo parar na emergência. Eu parei na emergência 2 vezes depois disso, porque a dor era incontrolável, já estava ficando assim, acima da primeira dor que eu tinha sentido, sabe? Eu cheguei numa fase que eu não... Quando eu sentia essa dor, eu não conseguia andar, eu não conseguia... Além de não conseguir respirar, eu não conseguia andar, e eu ficava sem posição confortável. Então eu não conseguia ficar sentada, não conseguia andar, não conseguia ficar em pé, nem deitada, nem nada. Eu tinha que ficar, sei lá, de 4 ou, sei lá, orando a Deus pra poder passar logo. E ela não passava. Então eu fui parar 2 vezes na emergência. Eu não tinha procurado médico até então. Eu falava, nossa, eu tô sofrendo de gases. Até a minha última... a última vez que eu senti essa dor. Eu falei, foi aí que eu pensei, falei, não, não é possível que eu tô com problema de gases, assim, que eu vou morrer de gases dessa maneira, que tá tendo tanto gases em mim, e eu não sei o que que é. Eles também começaram a falar vários outros sintomas, pedra na vesícula, não sei o que, não sei o que, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, quer saber, eu tenho que procurar um médico. Eu só vou descobrir se eu procurar um médico e fazer um exame, certo? Não adianta eu ficar indo na UPA, na emergência, porque eles falam... Um médico fala uma coisa, quando eu fui a primeira vez ele falou que era princípio de gastrite, o outro falou que era gases, enfim, eles davam um diagnóstico que eles queriam, porque eles queriam se livrar de mim muito cedo. Então eu fui lá, no meio da pandemia, assim que começou esse negócio da quarentena, eu tive que procurar um médico, tinha um médico atendendo, eu fui, porque eu já não tava aguentando mais, infelizmente eu não tinha como esperar, porque eu tava com medo de sentir de novo essas dores. E aí ele falou, olha, eu tenho 2 opções pra você, você vai fazer 2 exames. Um de intolerância à lactose e um de pedra na vesícula, porque pelo que você tá falando, pode ser algumas dessas 2 coisas, sabe? Então, faz esses exames e depois você volta aqui e me mostra o resultado, né, enfim. Fiz o primeiro exame, que foi o de intolerância. O exame em si é super prático. Você vai lá na clínica num dia, em jejum, eles passam uma dieta pra você fazer 24 horas antes, você não consumir nada que deixe sua barriga inchada, nenhum tipo de carboidrato, enfim, algumas frutas que você não pode comer. E aí você vai soprar esse bafômetro a primeira vez. É como se fosse um bafômetro que vai medir o nível de hidrogênio no seu organismo. Soprar ali, né? E depois eles vão te dar um copo com, se eu não me engano, eu não lembro a quantidade de lactose que tem no sachê, mas é uma quantidade grande de lactose que tem, eles misturam na água e tem tipo um gosto de limão, pode ter gosto de laranja também, mas o meu tinha gosto de limão. Você toma esse copo, que ele é pura lactose, e aí você senta lá e fica lá esperando pra soprar esse... Eu chamo de bafômetro, gente, eu não sei outro nome, mas eu chamo de bafômetro. Essa maquininha, 3 horas, e de meia em meia hora você tem que soprar pra ver se o nível de hidrogênio vai aumentando conforme o passar das horas. E se você tem intolerância à lactose, o sintoma mais... você vai começar a sentir os sintomas justamente lá mesmo, assim, porque é uma dose bem grande. E, gente, me deu uma dor de barriga que eu nem vou contar pra vocês. Começou a me dar dor de barriga, começou a me dar náusea, tudo ali, justamente porque, né? Aí eu falei até com a menina da recepção, eu falei, nossa, eu tô mal. Aí ela, olha, eu sinto muito, mas geralmente quando você dá essa dor assim, é porque você tem. Eles ficaram prontos e detectou, e aí os exames deram que eu tinha os dois. Eu tenho pedra na vesícula, justamente que o médico estava desconfiando, pedra na vesícula e intolerância. Mas ele me explicou que a dor da pedra na vesícula, na verdade, é uma dor muito forte, uma fisgada muito forte do lado direito. E eu expliquei pra ele que eu nunca senti dor do lado direito. A minha dor era como se eu tivesse empanturrada com gases e minha barriga esticava muito. Então, assim, aí ele falou, olha, pelos seus sintomas, realmente, essas dores que você sentiu foram da intolerância, não foram da pedra na vesícula. Ele perguntou se eu já tinha vomitado suco gástrico, né, aquele suco
um suco amarelo, não sei falar isso, mas assim, eu falei que não, que nunca tinha passado por nada parecido com dor na vesícula, com pedra na vesícula. Era a dor da lactose. Então, assim, ele falou que o meu consumo estava muito exagerado e que com isso, como a lactose é quebrada pela lactase, né, pela enzima lactase, não estava dando conta, meu organismo não estava dando conta de quebrar todas as enzimas, estava inchando o meu estômago ali de gás, estava me dando flatulência, só que ela não estava sendo liberada. Ela estava ficando no meu corpo e por isso que eu sentia essas dores absurdas assim. Então, assim, eu vou deixar esse alerta aqui pra vocês procurarem um médico, como eu já disse pra vocês, procurem. Procurem saber o que vocês estão sentindo, porque é muito importante. Não fique com achismo, achando que pode ser gás, ou pode ser uma coisinha menor, entendeu? Porque pode ser uma coisa mais grave. A intolerância, ela infelizmente, ela não tem cura. Eu faço... Agora, ele me passou a única coisa que ele pôde me passar é uma enzima, um sachê que eu tomo antes da refeição, antes de comer qualquer derivado, né, queijo ou leite ou enfim, manteiga, e eu posso tomar esse sachê antes dessas refeições, antes a refeição. Ele também falou que podia fazer uso disso assim. Então, assim, eu trouxe esse vídeo pra vocês, pra realmente alertar vocês, pra vocês não se esquecerem de fazer os exames corretamente, de procurar um médico, porque é muito importante saber o que tá se passando com a gente, assim. Eu também tenho pedra na vesícula agora que eu descobri. Eu vou ter que fazer a cirurgia, mas assim, é um outro caso, pra outra história. Mas eu quis trazer da intolerância, porque não tem muita gente que sabe, né, quais são os sintomas mesmo, quais podem ser os sintomas, porque eu não sabia. Pra mim era uma outra coisa que dava quando você tinha intolerância à lactose, te dava, sei lá, dor de barriga, você ia no banheiro, mas não essa dor que eu considero a dor da morte, que eu falo que é a dor da morte, mas assim, vão lá, procure um médico, procure se informar se vocês tiverem alguma dúvida. Não se esqueçam de assistir esse vídeo aqui que eu deixei pra vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu posso trazer mais vídeos sobre a minha vida aqui pra vocês. Então, um beijo, tchau!